Então, é um prazer receber vocês mais uma vez. Agradecemos muito em nome da ICF. Essa iniciativa foi do Comitê de Educação, que nós trouxéssemos o que foi o evento de Córdoba. Muitos não puderam estar presentes, então os convidamos e teremos até dezembro encontros. Em Uhum. novembro teremos mais 4 eventos, 2 em novembro, 2 em dezembro, e vamos compartilhar muito. Hoje temos a Vanessa Alcice, que é do Núcleo Minas, que vai dizer para a gente como é a experiência dela na ICF, como foi estar em Córdoba e trazer um tema instigante. Novos tempos, como é mesmo, Vanessa? Novas competências. Novas competências, novos exercícios de habilidades. Então, seja bem-vinda, Vanessa, e eu deixo com você o início da nossa conversa. Muito obrigada, Silmara. Gratidão, viu? A todos vocês, a todas vocês que estão aqui. Estava falando antes aqui no aquecimento o quanto que é gostoso esse espaço que a gente cocria juntos e juntas, né? E esse lugar de misturar saberes. Então, é um privilégio muito grande estar aqui com vocês, tá? Nós vamos precisar de papel e caneta. Então, eu vou Uhum. fazer uma atividade. Quem não tiver e já quiser se organizar aí, então é bom papel e caneta para a gente poder, daqui a pouco, poder experimentar um pouquinho do que eu estou falando, né? Tá. Eu vou compartilhar a minha apresentação, mas para quem é mais visual, poder ver um pouquinho do que eu estou trazendo para vocês, né? Um pouquinho dessa reflexão. A experiência de Córdoba foi muito rica, no sentido de, primeiro, estar representando, né, a ICF Minas, a ICF Brasil nesse evento. Então, foi muito rico ver todos os outros capítulos, as outras pessoas falando, né? Então, foi um momento de muita riqueza estar nesse congresso e a troca, a partilha foi uma coisa que me engrandeceu muito, né? Então, estar aqui hoje, passando um pouquinho do que foi visto lá, foi muito legal. E um outro lado que foi muito enriquecedor foi à medida que a gente vai falando, percebendo o quanto que as pessoas de outros países, de outros lugares se conectam, o quanto que a gente fala a mesma língua enquanto profissionais de coaching, independente do lugar onde estamos, da língua que falamos, né? Então, são valores, princípios, filosofias e ferramentas que têm uma sintonia, né? Independente do lugar onde a gente está lotado, do lugar onde a gente está. Então, muito bonito ver isso na prática acontecendo. Essa sou eu, né? Vanessa. Van para os íntimos, então podem me chamar de Van, porque a gente já fica íntimo a partir de agora. Já criamos uma pessoalidade. E a minha trajetória com o coaching começa quando uma pergunta mudou a minha vida, né? Em uma certa época da minha vida, eu encontrei com uma pessoa, um profissional de coaching, e ele me fez uma pergunta que foi da água para o vinho. E ali eu entendi o poder, né? Dessa ferramenta, disso que a gente trabalha, né? E de tudo que a gente faz. E já fazia terapia, psicologia, ou várias outras coisas, né? Ao longo do tempo. Então, por isso que eu falo que o meu início, ele foi um início onde eu sabia exatamente o que que era do coach e o que que era das outras áreas que compõem as ferramentas que cuidam do ser humano hoje. E a partir daquela pergunta que eu chamo de ponto de inflexão, a minha vida mudou a ponto de eu escolher a carreira da educação, né, como uma carreira que eu gostaria de seguir para a vida. Então, muito do que eu vou compartilhar aqui com vocês não é sobre verdade, é sobre uma experiência, né, é sobre um ponto de vista, mas um ponto de vista de uma mulher profissional de coaching que vem e trabalha no mundo corporativo, estou falando sobre a minha realidade. Então, a minha provocação, eu gostaria de convidar vocês a ouvir, mas não no sentido de escuta passiva,
do que aquilo que eu estou trazendo é uma verdade verdadeira, mas no sentido de uma escuta ativa, onde o que eu estou trazendo se mistura com aquilo que trouxe vocês até aqui. Então, para começar nesse momento de inspiração, eu queria convidar cada um de vocês que estão aqui para fazer uma parada agora e observar com qual sentimento você está agora. Então, deixa as expectativas lá fora, as agendas, triplas, quádruplas, né? Tudo aquilo que talvez você entrou aqui como expectativa, né? Dúvidas. E para olhar só para você agora. Mas nada importa. Se observa como é que está batido do coração, como estão os pensamentos, como eu estou chegando. Parte do meu corpo nesse momento está mais ativa, está mais forte, está falando mais alto. E nesse momento de autoobservação, no momento que talvez a gente comece a falar do nosso acordo para essa jornada que a gente vai viver juntos e juntas. Com qual sentimento você começa essa nossa jornada? Quem quiser escrever no chat, quem quiser escrever nessa folha que está por aí. Com qual sentimento a gente inicia esse momento de agora? Alegria, leveza, realizada. Muito bem, muito bem. Curiosidade sobre o assunto, ótimo, Cláudia. Leveza, muito bom, muito bom. Avidez, muito legal. Ansiedade, curiosa, muito bom, muito bom. Ok, por que que eu gosto de fazer essa calibragem, né? E eu chamo de calibragem. Porque às vezes a gente fica tão no automático e a gente aprendeu a viver no automático que a gente entra para a agenda sem refletir sobre a nossa intenção de presença. Para que eu vou investir 60 minutos do meu tempo aqui e agora? Se eu tenho um desejo de aprender, de compartilhar, de cocriar, será que essa sensação que está aqui condiz? Ela é uma ponte ou ela é um muro? E quando a gente fala de novos tempos, novas competências, também é sobre integrar o ser humano com todas as suas partes. É sobre integrar o meu racional com o meu emocional, é sobre integrar aquilo que eu acredito com aquilo que eu faço, é sobre integrar aquilo que eu falo com aquilo que eu pratico. Então, é nessa integração que a gente vai se misturando com os papéis, com os resultados e também com a gente mesmo, né? E esse exercício é um exercício que eu confesso para vocês que eu faço sempre que eu mudo de agenda. Então, às vezes estou numa reunião de corporativo muito complexa e eu vou para uma outra agenda. Eu paro, calibro, opa, com qual sentimento eu estou? Esse sentimento condiz com aquilo que eu quero levar, com o meu objetivo para esse momento? Se não, eu calibro, né? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente com sentimentos calibrados. E aí eu quero falar um pouquinho da empresa que nasceu depois dessa pergunta que me fizeram lá atrás. Eu trabalhava numa grande companhia, uma multinacional, e uma multinacional onde, como líder, eu tinha ferramentas de gestão que eu não acreditava nelas. E eu vi profissionais muito competentes saindo da área corporativa porque não aguentavam mais adoecer para entregar resultado. E eu estou falando de um tempo de 15, 16 anos atrás, né? Que eu estou nesse segmento de educação tem 17, quase 18. E ali nasceu a ID Singular. E a ID Singular, ela nasceu com esse propósito de promover a singularidade
integrando humanização e estratégias de alta performance. Ali eu comecei a praticar a nossa profissão dentro do universo corporativo, muito focada nessa nesse despertar do potencial humano que muitas vezes dorme atrás do crachá, que muitas vezes se apaga quando senta na cadeira. E essa vontade, lá atrás, quando eu chegava com isso, as pessoas diziam: Ah, lá vem você abraçar a árvore. Ah, lá vem esse povo que gosta de falar de comportamentalismo. Ah, lá vem esse povo que não, usou o nome dessa profissão e não sabe entregar resultado. E ao longo do tempo isso foi piorando quando a gente foi percebendo profissionais que começaram a utilizar a ferramenta de maneira equivocada e a gente chegou no cúmulo do absurdo de banalizar uma profissão tão reconhecida há tantos anos mundialmente, né? Então, essa jornada me trouxe para levar o que a gente faz hoje para todas essas instituições que fazem parte do nosso portfólio, né? Então, eu me lembro que a primeira vez que a gente entrou numa grande área pública, uma grande empresa pública, e começamos a falar, né, de coaching, dos resultados, e que os resultados começaram a aparecer, ali para a Vanessa foi a validação do trabalho dela, do quanto que isso tem significado, né? E onde entra a ICF nessa história? Onde entra a ICF nisso tudo? Em um certo momento, bem no inicinho, assim, eu percebi que precisava de uma certificação, né, de uma chancela para dizer, tá, se não é um MBA, se não é um curso que vai ter lá a graduação e as pessoas vão me valorizar como uma profissional nessa área, o que é? E aí eu comecei a pesquisar a ICF e vi que era a mais antiga, tinha um renome, presente em vários países. Escolhi a ICF, confesso para vocês, por causa do selo, porque eu queria uma patente. E quando eu entrei para a ICF, eu me encantei, né, com tudo que eu encontrei aqui dentro. Não só pelas pessoas que conheci, mas pela envergadura de moral e de valores e de princípios que as pessoas que estão aqui dentro compartilham comigo todos os dias, né? E uma coisa que mudou e virou a chave foi quando eu comecei a jornada de conquistar, né, o ACC, o PCC, e na busca do MCC, eu percebi que não era, né, uma brincadeira, que as provas são difíceis, que para você conseguir uma certificação é uma jornada árdua e que preconiza desenvolver-se para conseguir passar por esses estágios que a ICF traz para a gente. E ali eu falei, opa, isso aqui é muito mais do que uma chancela, né? Isso aqui também é um lugar onde eu vou poder crescer, onde eu vou poder me desenvolver. E eu até brinco, né, que a ICF para mim virou a OAB dos advogados, o CRM dos médicos ou o CRP dos psicólogos, porque é um lugar onde eu de verdade acredito naquilo que a gente compartilha juntos aqui. E a partir do momento que eu comecei a me posicionar no mercado dessa forma, eu vi que as pessoas também começaram a me reconhecer e valorizar de uma maneira diferente do que alguns outros profissionais do mercado. Então, tá aqui hoje falando para vocês e compartilhar no Congresso na Argentina traz um pouco, né, desse núcleo forte que a gente vai construindo e que traz esse alicerce, né, daquilo que a gente faz no mercado lá fora. Então, o que eu vou trazer aqui hoje é um pouco dessa prática corporativa que eu uso muito nas entregas que a gente faz. Mas eu não queria falar só de coaching, que já é muito grande, mas eu não queria ficar só nesse lugar. Mas também provocar todos vocês que estão aqui hoje para a gente refletir sobre o quanto a gente está se lapidando, o quanto a gente está antenado e antenada para essas mudanças que o mundo está trazendo. Então, eu me lembro lá atrás, onde para poder estudar, e aí eu vou entregando a minha idade, eu precisava ir para a biblioteca. E, né, sou da época da Barça. Quando você ia imaginar que eu ia, em 2 horas, conseguir ler artigos de vários países, em línguas diferentes, e beber de conhecimentos mundialmente, na minha época?
Era inconcebível furar a barreira da minha cidade. E hoje isso é uma realidade. Com um clique a gente tem acesso a muitas informações saudáveis e positivas, mas também muitas informações que não levam a gente para o próximo estágio. Então eu preciso de muito mais que uma competência de absorver conhecimento. Eu preciso de uma competência que é de selecionar conhecimento, que é de análise crítica, que é de interpretar aquilo que eu estou ouvindo por outras perspectivas e não apenas sobre a minha crença, sobre os meus padrões, sobre os meus vieses. Eu estudei sobre uma forma de analisar sobre a palavra inteligência e mexeu muito com a Vanessa, né? A palavra inteligência vem do latim inter elegere. Então, para a Vanessa do passado, inteligência era uma pessoa com bom domínio de português, né, de línguas, de matemática, de inteligência espacial, ou podemos falar de várias inteligências aqui. E inteligência, dentro desse contexto, dentro dessa seara que eu quero falar dela agora, significa a minha capacidade de eleger o que tem fora para agregar ou ampliar o que eu tenho dentro, e não para reforçar o que eu já tenho dentro. E essa é uma habilidade que, às vezes, nós, nesses novos tempos, novas competências, ainda estamos muito apegados ao que nos trouxe até aqui. Ô, Van, você está dizendo então que a gente vai mudar nossos valores, nossas crenças, nossos padrões? Não, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que a gente fica maior quando a gente amplifica. Quando a gente permite que a nossa mente interprete aquilo que eu estou vendo por outros cenários, por outras perspectivas, por outros padrões. E essa é a mágica que acontece quando a gente está de frente com o cliente e a gente pratica a competência da ICF, que é a do não saber. Quando a gente se coloca na frente daquela pessoa e a gente simplesmente tenta desvendar o mundo dela a partir da minha presença, com aquilo que eu tenho de visão de mundo. E nesse lugar vem o ponto de inflexão. Mas é um ponto de inflexão que, se a gente olha para ou eu ou eles, ou é do meu jeito ou não é do meu jeito, é esse movimento, né? Duro, áspero, um choque, né? Uma coisa onde a gente não permite um misturar no outro. E aí a provocação que eu quero trazer para a gente hoje, né? Sobre qual é o meu ponto de inflexão? O que que eu preciso abrir mão para flexionar mais, para ampliar mais? E aí, nesse lugar, aqui tem um duelo que talvez vocês encontrem no mercado de trabalho, nos profissionais que vocês atendem como coach, nos colegas de trabalho, na sua luta, né? Aquela coisa do mercado de trabalho é uma luta, é uma guerra. A gente está aqui para lutar, para ganhar o pão de cada dia. Termino meu dia exaurida. Será que isso condiz com esses jovens que estão se formando? Será que isso condiz quando a gente traz um ambiente de saúde psicológica, saúde corporativa? Será que isso condiz quando eu vejo que a gente tem hoje uma doença mental, né? De doença de saúde mental chamada burnout? Foi feita só para quem trabalha, né? Um negócio chique quando a gente escuta falar. Não condiz mais, né, gente? Essa maneira de interagir no mundo de trabalho como se fôssemos, né, grandes animais vestindo terno e gravata, ou, né, tubinho e vestido para bater resultado, para atingimento, para qualquer outra coisa. Então eu percebo que nesse mundo que a gente está agora, é necessário uma postura diferente, né? De novos tempos, novas competências, não é? Então, que tipo de competência é essa que esse novo tempo me convida a lapidar, a desenvolver, a agregar aquilo que eu já sou? Não é para mudar quem eu sou, é para desenvolver e ampliar quem sou, né? Então, nesse lugar, é, é uma provocação que eu me faço todos os dias, né?
O que, Vanessa, que você ainda faz com grande esforço? E aí tem essa frase que é do Fabrício, né, meu sócio, mas também meu marido nas horas vagas, e ele fala o seguinte: tudo que lhe exige grande esforço é causado pela ausência de alguma competência. Se está doendo é porque tem alguma coisa ali que precisa ser desenvolvida. Se eu ainda estou muito cansada fazendo isso, é porque eu preciso olhar para como eu estou fazendo isso. E aqui tem um ponto muito interessante, quando eu comecei a me preparar para o MCC, né? E o MCC ele virou para Vanessa um desafio pessoal. Não, eu não quero tirar essa certificação para ter o título. Eu quero tirar essa certificação porque eu preciso mudar alguma coisa na Vanessa. Então, por mais que a pessoa que está me conduzindo já falou, Van, você já pode mandar esse áudio, já vai passar. Eu falei, não. Eu quero mandar o áudio quando eu estiver fazendo as sessões com leveza, sem estar pesado. E aí eu vou contar por quê. Quando eu mandava o áudio, né, para ela poder, a gravação da sessão para ela poder analisar, ela me respondia assim: Van, você precisa parar de trabalhar para o seu cliente. Suas perguntas ainda são perguntas muito cheias de Vanessa. Você precisa aprender a fazer perguntas mais vazias de Vanessa. E, gente, isso para Vanessa, no mundo corporativo, ainda ocupa uma cadeira executiva, lido ainda, né, com outros papéis que não só o de profissional de coach no meu dia a dia, ainda é muito difícil para Vanessa, porque ainda está dentro da Vanessa. A solução é essa, faz isso. Então, por mais que eu transforme isso em uma pergunta, eu às vezes ainda envieso. E eu confesso que quando eu comecei a atender como coach, eu já estou chegando a quase 13 mil horas de atendimento, eu terminava a sessão cansada. Sabe aquele dia que você falava assim, meu Deus, parece que passou um trator. E quanto mais eu fui desenvolvendo essa habilidade, mais leve foi ficando. E aí eu percebia que era uma questão de competência. Competência a ser instalada para fazer aquilo com mais leveza, para fazer aquilo com mais presença, né, com mais inteireza. Então, essa frase mexe muito com a Vanessa e ela traz um pouco desse novos tempos, novas competências, porque para deixar de ser duro, para deixar de ser áspero, para deixar de ser uma luta, o que que eu preciso mudar dentro? O que que eu preciso refletir internamente como uma mudança, não é? E aí que entra essa brincadeira divertida, que a gente acabou de fazer isso no início da nossa conversa, que é misturar o meu ser racional com o meu ser emocional. Então, quem sou eu quando estou trabalhando e estou passando por um processo de separação? Quem sou eu quando estou trabalhando e estou passando por um processo de enfermidade, de doença na família? Quem sou eu quando eu estou trabalhando e eu perdi alguém que eu amo muito? Quem sou eu quando eu estou trabalhando e eu tenho um chefe que eu tem valores diferentes dos meus? Então, essa autoconsciência que o processo de coaching gera nas pessoas, ela se transformou em uma necessidade para que um alto executivo possa fazer de boa gestão, para que um líder possa tomar boas decisões, para que a gente possa se convidar a todo momento a sair do meu lugar de eu sei tudo e me colocar no lugar do que mais eu posso aprender, né? E nesse diálogo, eu trouxe de um jeito simples, mas também complexo, uma competência que eu admiro demais na ICF, que é o mantém presença. Que é o que a gente acabou de fazer aqui no início, né? Independente do como chegamos aqui, como eu fico presente. E quando a gente olha para essa competência, ela tem áreas muito interessantes, né? Que é, eu estou aqui presente, eu estou aqui usando um estilo franco, flexível, equilibrado e confiante. Ou eu estou aqui cheia de dúvidas e julgamentos, se eu sei ou se eu posso agregar alguma coisa nesse lugar. Como é que eu estou chegando aqui agora? E aí, ela traz o espaço do sentir. Como é que eu sinto essa minha presença no aqui e agora? Como é que eu calibro esse meu sentir?
Meu cliente fica quando eu faço uma pergunta? O que que isso gera nessa pessoa? Mas a gente também tem um espaço do não saber, né? Será que eu fico à vontade quando eu não sei? Ou será que eu me julgo porque eu não sei? Qual é o nível do peso que eu coloco? No, poxa, tá falando uma nomenclatura que eu nunca escutei. Será que eu sou competente o suficiente para ajudar essa pessoa a sair do ponto A e para o ponto B? Como eu faço isso? E aí, no quarto eixo, tem o espaço do aprender, né? Que é isso que a gente está fazendo. E voltando para a certificação do MCC, lá tem uma parada, né, muito divertida, que é o usar o silêncio. Usar o silêncio como uma linguagem. E eu usei isso em uma sessão que foi muito interessante. Eu fui atender um alto executivo de uma empresa e um workaholic, né, mesmo. E quanto mais alto o posto, mais resultado eles esperam da gente. Então a gente literalmente chega e a expectativa dessas pessoas é que você vai ser a salvadora da pátria e com 2 ou 3 sessões todas as dúvidas serão sumidas e ele vai tomar uma pílula, né, na sessão de coaching e vai sair sabendo todas as coisas. E aí na segunda sessão ele vira e diz assim: Olha, eu preciso te fazer uma pergunta. Quando é que isso aqui vai dar resultado? Porque eu não tenho tempo para ficar de prosa, de reflexão. Naquele exato momento, né? A profissional começa, caraca, será que eu vou dar conta desse cliente? 50% da Vanessa ficava se perguntando, será que esse negócio vai acabar aqui agora? Eu falei, olha, antes de responder a sua pergunta, eu quero te fazer um convite. Nós vamos convidar o silêncio para responder a sua pergunta. E eu gostaria que você pensasse, qual é a sua intenção positiva quando você não abre espaço para refletir? E eu me silenciei. Ele levantou, pegou um copo com água, sentou, ficou extremamente incomodado com a minha pergunta. Depois que ele bebeu a água, ele caiu no choro. Mas ele chorava copiosamente, de catarrar e melecar, de ter que pegar a blusa para limpar. E o quanto que aquele silêncio foi poderoso para aquela alma humana, mas também para minha alma profissional, porque naquele exato momento foi uma quebra de paradigma muito grande, onde até onde é o meu papel como coach e até onde é o papel dele como coach. Talvez até aquele momento ele ainda não tinha entrado para o nosso ambiente de confiança. E aí foi o silêncio que me ajudou a despertar nele, né, a vontade de querer abrir espaço para novas coisas na agenda dele. E que nem tudo era sobre resposta e resultado. E logo em seguida a gente tem o espaço do refletir. E eu vi que vários de vocês colocaram curiosidade aqui no início, né? Então, a gente ainda não sabia que a fala da competência mantém presença, mas é essa curiosidade de o que mais? O que mais tem aqui para a gente crescer e evoluir? O que mais eu posso agregar? Então, nesse ritmo, né, ou nessa inspiração dessa competência, eu queria convidar vocês a viajar nessa pergunta comigo, de qual é o seu ponto de inflexão? Então, primeiro eu vou trazer uma analogia sobre o ponto de inflexão e depois eu vou fazer uma atividade, né, sobre esse ponto de inflexão. Então, para Vanessa, o ponto de inflexão de todo ser humano aqui tem um ponto comum, né? Ele está no justo meio termo de tudo aquilo que eu vivi na vida, né? E tá nesse côncavo para cima aqui que é positivo e eu guardo com muito carinho porque, isso me trouxe até aqui. São os valores da minha família, é o que me construiu como ser humano. E também tem o côncavo para baixo, né? Que é aquilo que eu, pelo amor de Deus, detesto me relacionar com pessoas assim. Isso aqui foi horrível na minha vida. No meio disso tudo, a gente tem um ponto de inflexão. É quando a vida muda, vira de cabeça para baixo e ela te convida a, opa,
E agora, José, o que que eu faço? Né? E a gente talvez está passando por isso na SF, no nosso mercado agora, quando a gente vê tudo isso que está acontecendo, né, com a lei aí e a nossa profissão. Então, aqui, o que está no côncavo para baixo é o que me estagna, porque eu tenho tanto medo daquilo repetir que eu evito, que eu afasto. E o que está no côncavo para cima é o que me ajudou a evoluir, chegar até aqui. É aquilo que me trouxe para esse agora. É aquilo que me ajudou a ter minha credencial de PCC. É aquilo que ajudou vocês a se inscreverem, a fazer o que vocês fazem hoje, na profissão que vocês têm, né? Tá, Van, mas quais são os dois eixos desse gráfico? De um lado é a ciência, a consciência de quem eu sou. E quem você é recheado da sua singularidade, né? Qual é seu código de conduta? Qual é seu código de crenças? Qual é seu código genético? Então, quando fala-se aqui tanto de qualquer um desses códigos, é a gente olhar para a nossa história, olhar para o nosso passado e ter uma consciência mesmo daquilo que me forma enquanto ser humano, daquilo que é a minha base estrutural, daquilo que eu não negocio. E também ter consciência daquilo que vale a pena pensar, negociar, adaptar, transformar, transmutar. Então, o outro eixo desse gráfico é o que que você faz com o que você é. O que que você faz com o que você é? E aqui está a sua autenticidade, né? Com a sua vulnerabilidade, com a sua consciência e com seu poder de adaptabilidade. Então, eu não me adapto para me transformar em outra pessoa. Eu me adapto para melhorar quem eu sou. Parece pequena mudança, mas ela é significativa quando a gente olha para dentro e percebe que não é mais sobre me comparar com a Silmara para ser uma boa coach. Não é mais sobre me comparar com a Tânia. É sobre respeitar a Silmara e aproveitar o potencial da Vanessa. É sobre respeitar a história do Fabrício, da Cláudia, da Luciana, mas honrar também o potencial da Vanessa. E é nesse meio do caminho que está o potencial, o poder da inflexão, né? O ponto de inflexão. E aí, quando a gente olha para esse ponto de inflexão, é nesse exato momento que a gente deixa de ser robô e se transforma em humano. Que talvez, eu pelo menos, eu me robotizei para chegar até aqui. Quando eu olho para minha carreira e para chegar no alto escalão de uma grande empresa, eu precisei me masculinizar. Eu precisei acreditar que determinadas ferramentas eram necessárias. Porque senão talvez eu não teria chegado aqui. Ou talvez eu não tinha força para lutar contra esse sistema. E quando eu vi, eu estava no meio do processo de faz porque tem que ser assim para você continuar. E aquela pergunta lá atrás daquela pessoa que me resgatou de mim mesma foi: opa, por que que eu estou repetindo esse modelo se ele não combina comigo? Por que que eu estou fazendo isso se isso não representa a Vanessa? Ali eu me humanizei. Ali eu me transformei na Vanessa de verdade, né? Então, esse é um movimento que muitas vezes nós, enquanto profissionais de coaching, fazemos na vida da pessoa que está na nossa frente, né? É quando a gente convida ela a refletir sobre aquilo que trouxe ela até aqui, mas o que vai levar ela até ali também, né? E aí, quando a gente olha para esse lugar, é nesse lugar que eu quero fazer o convite para a gente treinar agora, aplicar agora, isso que está muito na falácia, vamos colocar na prática. Então, a gente vai precisar de uma folha aí, tá? E separa ela das anotações, porque para a gente poder rabiscar, então quem está com caderno aí, evita colocar na mesma folha, põe numa folhinha separada. E a gente vai fazer 3 colunas nessa folha. Eu vou fazendo perguntas, como uma boa perguntadora, em total estado de presença. Então, não é sobre julgar o que me trouxe até aqui, é sobre observar o que me trouxe até aqui.
E cada pergunta que eu vou fazer, vocês vão responder em uma coluna dessa. No final, a gente vai entender onde que isso vai conduzir vocês, né, para a reflexão desse momento agora. Na primeira coluna, para quem é profissional de coach e está aqui, não fiz essa pergunta, mas se talvez todos vocês são, se não são, pode colocar uma referência como líder, tá? Mas para quem trabalha no nosso mercado, para quem é coach, pensa no nome de uma pessoa que é uma referência positiva na profissão para você. E você vai escrever no topo dessa primeira coluna o nome dessa pessoa. O nome de alguém que você conhece, que é uma referência profissional de coach, como coach. O nome dela. Você vai escrever o nome dela aqui no topo dessa coluna. Logo abaixo do nome dela, você vai colocar 4 características que ela possui e que por isso você admira ela. 4 características que você reconhece, valoriza e admira nessa profissional ou nesse profissional. O que que ela tem que faz com que você a admire? Escreve aí, ok? Todo mundo? Segunda coluna, você vai pensar numa referência negativa. Tá difícil, viu, gente, de achar hoje no mercado. Vocês vão ter que procurar muito uma referência negativa de coach. Tá bem complicado achar. O nome de alguém que está no mercado e que você não reconhece como um profissional de coach, que você diz, gente, o que essa pessoa faz é tudo, menos coach. Para quem não é coach aqui, pode colocar líder, faz tudo menos liderança, tá? E aí, 4 características que essa pessoa possui, por isso você não a reconhece como um coach. O que que essa pessoa pratica, faz, valores, princípios, e que faz com que você fala, esse negócio aqui não combina muito comigo, não. Ok? Posso avançar? Estão comigo? Quer que espera mais? Pode ir? Na terceira coluna, você vai pensar agora em você, hoje. Quais são seus medos, receios, incômodos, dúvidas? E hoje você fala assim, Van, eu tenho medo disso, tenho receio disso. Cara, isso me incomoda tanto. Escreve na terceira coluna sua lista de incômodos, de receios, de dúvida. Para quem é coach, pode ser na área do coaching. Para quem não é, na área da liderança. Ok? Quer que espera mais um pouquinho? Foi? Foi? Então agora começa a mágica, né? Eu uso mágica como palavra, mas todo mágico treinou muito, né, para fazer uma boa mágica. Então eu super admiro os mágicos, não pela mágica que eles fazem, mas porque tem muito treinamento ali, né, nos bastidores. Então agora vem a mágica no seguinte sentido. O que você colocou na primeira coluna são as suas habilidades essenciais de coach. É o que te trouxe até aqui.
Todas as características que você colocou na primeira coluna, provavelmente é a sua reputação como coach. São as suas habilidades mesmo. É o seu poder. Faz sentido aí? Se reconhecem nelas? Sim? Muito lindo isso. Muito lindo isso. Segunda coluna são as habilidades divergentes. É o que te estagna. Eu tenho tanto receio de chegar perto disso, que eu, às vezes, até deixo de ousar um pouquinho, porque eu não quero parecer com isso. Tenho tanto receio de me compararem com esse troço aqui, que eu corro léguas desse negócio. E aqui é tão interessante, porque a falta da consciência da primeira coluna faz muitas vezes a gente fugir mais da segunda coluna ou falar mais da segunda coluna. E eu, do fundo do coração, realmente eu acredito, independente do futuro da profissão de coach no Brasil, que esse negócio é tão poderoso, mas tão poderoso, que quem pratica a segunda coluna não tem futuro. Vai passar, vai ser temporão, sabe? A gente só precisa ter muita sabedoria na primeira coluna e continuar fazendo o que a gente faz com muita competência. Que um dia eles vão deixar de existir, né? E aí, quando a gente olha para a terceira coluna, é o seu ponto de inflexão. A terceira coluna está a sua retração. O que que é a terceira coluna? Ela é aquilo que você deixa de ser por causa da coluna do meio. Provavelmente tudo que está na terceira coluna não tem a ver com a primeira, né? Ela tem a ver com a segunda. Certo ou errado? E talvez, pelo medo de parecer, eu deixe de ser. Talvez, pelo medo de comparação, eu deixo de usar o meu poder de ação. E eu gero dúvidas aonde não precisava ter dúvidas. E eu gero medos e receios onde não precisava ter medos e receios. E eu muitas vezes limito o meu potencial. Então, lá atrás, voltando na história do vamos deixar o silêncio responder a pergunta, foi uma ousadia. Ele poderia, naquele exato momento, que palhaçada é essa? Você vai continuar com isso? Ele poderia ter reagido de um jeito diferente, né? E tudo bem, talvez depois daquilo eu teria que partir para um, né, acordo ético de rompimento de contrato. Mas naquele exato momento, usar o silêncio ou deixar o silêncio fazer o papel dele, porque naquele momento não era o meu papel dar a resposta que ele estava procurando, ele não contratou uma consultora, ele contratou uma coach, era uma forma de trazê-lo para aquilo que talvez ele não queria ver. Mas se eu tivesse olhado para a coluna do meio, eu não teria feito isso. Que eu teria medo de me compararem com o que o mercado às vezes faz. Só que uma coisa é usar o silêncio dentro de um processo técnico e ético. Outra coisa é eu fazer as pessoas abraçarem árvores, subir montanha, trocar de nome, fora de um processo ético regulamentado, dentro de diretrizes muito claras que a gente tem dentro da profissão, não é? Eu uso uma analogia que é assim: o médico usa furadeira, às vezes, igual um engenheiro usa, né? Às vezes ela tem uma calibragem diferente, uma broca diferente, uma funcionalidade diferente, né? Não é porque a ferramenta é a mesma que a gente está falando da mesma utilização dela, né? Então,
Aqui ficam reflexões. E aqui eu trouxe preenchido com a minha, né? Para a gente poder olhar para esse mapa, que talvez é o mapa que está aí né, no papel de vocês, sobre o que que trouxe a Vanessa até aqui. Então, eu pulso, né, essa humanidade. Esse sorriso, ele vai comigo, independente se eu estou falando com um atleta de alta performance ou com, né, um iniciante na carreira de liderança. Porque eu realmente acredito no poder do ser humano. Então, faz parte da minha história. Isso entra comigo quando eu entro como coach. Isso entra comigo. Então, o que me diferencia é o meu poder de misturar isso. Eu não posso abrir mão disso pelo medo, né, das pessoas pensarem que, poxa, ela é humana demais, né? Ou pelo medo de errar. Então, meu ponto de inflexão, ele está nesse lugar aqui de retração, que é a hora que eu me limito e falo, não, Vanessa, você não pode fazer essa pergunta. Não, Vanessa, você não pode se apresentar desse jeito. Mas semana passada foi tão interessante, eu estava em um evento, e aí uma pessoa chegou para mim e disse assim, você vai mudar seu LinkedIn, né? Aí eu falei, vou, por quê? Tem que tirar coach de lá. Nossa, pega mal para você ficar deixando coach lá. Porque coach está queimado demais no mercado. E é tão interessante porque escuto, honro e respeito, mas não me representa esse pensamento. Tenho um orgulho danado desse negócio, né? E tenho uma cartela de clientes que, se as pessoas pegarem o telefone, vão dizer: gente, esse negócio muda a vida. Então é nisso que eu vou olhar, sabe? É nesse lugar que eu prefiro mirar. Mas isso me ajuda a não me retrair, que é o que está na terceira coluna, né? E aí, quando a gente olha para isso, o convite é para a gente sair da tirania, sabe? Do ou eu sou coach, ou eu sou não sei o quê, ou eu sou boa nisso, ou eu sou ruim nisso. E a gente abraçar a genialidade do E. Como é bom esse E que a gente está construindo aqui, do E, a Vanessa, e as pessoas que estão aqui, e a maravilha que pode acontecer. E isso nos ajuda a trabalhar de um jeito diferente coisas que às vezes a gente está usando para nos distanciar, né, da nossa verdade, da nossa essência e daquilo que a gente trabalhou para chegar até aqui. Então, o convite desse momento, né, de reflexão, e aí eu quero abrir para perguntas nos minutinhos finais, é para que nesse momento você se faça a pergunta, sabe? O que que você precisa flexionar? O que está nessa terceira coluna e que hoje é o seu ponto de inflexão e que você pode usar, flexionar, não para mudar quem você é, mas para expandir quem você quer ser. E aí, Excelente reflexão. Eu compartilhei no chat um ponto de inflexão que foi a descoberta na medida em que você foi discorrendo e eu fui enxergando e entrando em contato com medos potenciais. E aí, o primeiro medo que veio assim de imediato foi IA. Gritou, falou alto IA, né? Porque o mau uso disso, né, é perigoso demais. Quando nós preservamos de forma assim inegociável a ética, quando nós preservamos essa relação de zelo e cuidado extremo, né, com as entregas, com os acordos, os compromissos, enfim, com aquilo que a gente se propõe realmente a entregar de valor, né? E aí, eis que bate a nossa porta o IA. E aí eu já, né, tenho ouvido de vez em quando algumas matérias mencionando que talvez daqui a algum tempo, não tão distante, né, empresas com a visão mais pragmática e racionalizando a questão
né, do custo, pelo custo, elas poderão contratar coach através de IA para dar, né, tratar de forma massificada. E aí você vai, né, ouve um ponto aqui, uma conversa ali, um artigo, e aí você começa a juntar essas peças e diz assim, nossa, isso está se avizinhando, isso está batendo a minha porta, então eu preciso, né, me fortalecer naturalmente, né, nessa jornada que a gente se compromete com a gente, nesse papel que a gente abraçou, mas isso envolve novas habilidades, né? E aí você encaixou como uma luva, né? Então, que novas habilidades eu preciso estar mergulhando, me debruçando, desbravando, para que eu expulse, né? Eu possa banir esse medo que tá, opa, começou a chegar como um medinho, opa, que receio é esse que está batendo na minha porta, né? Se a escolha é cuidadosa, a escolha é responsável, a escolha é criteriosa, e se isso é a minha praia, é a escolha de vida, e eu tenho buscado honrar, né? Por que que eu tô com medo? Né? Porque medo do ia, o ia, não é? Então, assim, tocou, bateu forte, assim, nossa, Muito lindo, gratidão, viu, Lindivane? Muito uhum. gratidão, gratidão. Eu que agradeço, né? Essa oportunidade, assim, ímpar. Como as pessoas estão perdendo esse momento tão rico, né? Tão extraordinário, né? Enfim, mas estamos aqui e felizes com a entrega que você fez para a gente e nos proporcionando. E você, Silmara, que tem sido uma anfitriã, né? Extremamente zelosa, afetuosa e competente. Então, que bom, que bom. E eu vou procurar até o final priorizar na minha agenda isso, né? Para estar ouvindo outras contribuições. É tão interessante escutar a Lindevane dizer da IA, porque nenhuma dor ela é isolada, né? Não estamos sozinhos nessa Me jornada. aliviou agora, que me aliviou um pouquinho esse fardo. Não é apenas a sua dor. Tem de você, diz de você, diz de nós aqui e diz de uma série de profissionais que estão no mercado. Então, a questão ela também é sistêmica. Muitas vezes também o que nos estagna também o é. Então, como, né, quando a Vanessa nos convida, peraí, o ir, né, não é Uhum, uma coisa ou outra, mas é tudo isso junto nessa complexidade da evolução do que o momento pede para a gente. E a gente só vai juntos. A Vanessa abriu exata. A Vanessa encerrou a fala dela exatamente como ela começou, né? uhum. E essa generosidade, Isso, acho que é um pouco disso. maravilha. Ainda vou jantar, mas como valeu a pena. Acho que a gente pode fazer uma fotinha. Isso. Fazendo. Vou fazer Tem uma alguma foto, pergunta guardada aí que eu não respondi? Se né? Por favor. tem alguma pergunta aí, não vi no chat, não tinha, né, Sil? Não. E foi um convite para reflexão, para a gente entrar em contato, né, com as nossas questões, né? Então, é muito Muito, mais a imersão, a autoimersão, do que qualquer outra coisa, né? muito bom. Gratidão. Fotinha, fotinha. Fiz a foto. Vou fazer outra. Just a moment, Uhum. please. Isso, com a Vanessa. Vamos colocar um coraçãozinho aí, todo mundo? Aí a Sim. Vanessa dispara os corações dela Uhum. ali. Então, vamos lá. Muito lindo. Deixa eu ver como ficou.
Ficou bom? Ah, ficou ótimo. Excelente. Então, pronto. Registro. Pessoal, então assim, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Algo a ser dito? Se a gente vai caminhando para a finalização dessa profunda instigação, né, que a Vanessa nos trouxe hoje. Tem gente chocada, foi maravilhoso, me senti em casa, obrigada, Cláudia. E acho que a gente leva isto, né? Diz que só vemos no outro o que temos em nós. E a Vanessa brilhantemente nos entrega isto nessa noite. Veja, olhamos o outro e temos a referência das nossas habilidades essenciais. Nos distanciamos das divergências e, às vezes, o receio de estar aí por não conhecer o nosso ouro. Muito bem, então, qual é verdadeiramente o nosso ponto de inflexão? Acho que vamos dormir com essa. Gratidão profunda, Vanessa, valeu mais É. do que tudo. Porque Excelente. agora, por exemplo, a Lindy disse que vai jantar. Eu vou entrar na aula da minha especialização, que termina às 22h30. Ora, Maravilha. Ótimo. um beijo, Gente, viu? muito Sim, Obrigada. obrigada, obrigada. Beijo, Beijo pessoal. de luz para Obrigada. todos e Obrigada. até a Foi ótimo. próxima.